Estamos em mais um episódio aqui do Paulista Show, o ambiente perfeito para colocar de fato o conhecimento que você tem em uma plateia, em uma audiência. E o melhor de tudo é trazer isso para as redes sociais. Hoje eu estou com um convidado sensacional. O nome dele é Everton Silva. Seja muito bem-vindo, Everton. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você hoje e poder bater um papo do que é facilities, do que é nosso mundo de negócios. Pô, legal. Mas antes da gente trazer essa questão de facilities, de trabalho, a gente que está aqui e as pessoas que vão te assistir querem saber de fato a sua essência. Quem é você, de onde que veio, os passos, os trajetos que você teve na sua carreira, o que mais teve em questão de desafio para você chegar até onde você chegou, trazendo uma empresa de facilities. Pô, que legal. Sou Everton, né? Eu sou formado em engenharia civil, sempre trabalhei ali, desde os meus 15 anos, comecei a trabalhar bastante. Trabalhei em diversas áreas, desde a parte de construção civil até em logística. E com isso eu fui me desenvolvendo em várias etapas, eu precisei me desenvolver em muitas coisas. Exemplo é na parte de gestão e de cuidar de pessoas. É uma coisa que eu gosto muito. E com isso eu fui me desenvolvendo, desde cedo tive que aprender a cuidar de equipe. E aí hoje eu cuido de uma grande equipe, eu gosto muito dessa parte de gestão e eu gosto muito da parte de pessoas. E assim, quando a gente fala de pessoas, de processos, de empresas, e a gente monta a nossa própria empresa, o nome HT representa o que para você? Cara, tem um peso gigantesco. A gente quer ter uma identidade visual e uma identidade para mercado que vem carregado no nome HT, né? Desde o meu nome, uma ajuda em inglês. O limpeza nós colocamos porque muitas das pessoas não conhecem o que é facilities. O que é facilities? O que o facilities faz? Então, quando a gente coloca o limpeza e facilities, as pessoas já começam a associar um pouquinho que é serviço, que é terceirização. Então, é por isso o nome HT Limpeza e Facilities. E como que nasceu essa empresa? Cara, foi de uma necessidade de mercado que a gente começou a identificar, onde a gente viu que não tinha um padrão, que o pessoal não tinha ali, era muito informal. Então a gente identificou isso, começamos pequeno ali, conhecer um pouquinho mais dos processos operacionais e com isso a gente conseguiu fazer um processo profissional, a gente conseguiu e o que era o que a gente queria, entregar qualidade e eficiência nesse mercado do facilities. E quando você fala de entregar eficiência, processo que são, de fato, entender o que a pessoa pode fazer em algumas obras, como que é esse treinamento que você tem com os colaboradores? Cara, bem importante. Porque hoje a gente fala de limpeza ou fala de qualquer serviço de terceirização, você fala, putz, é muito fácil. É tranquilo, todo mundo faz isso. Mas tem muita técnica por trás. Dependendo do tipo de serviço, existe técnica. Existe técnica no serviço de pós-obra, existe técnica num serviço que vai ser uma limpeza residencial, uma limpeza de condomínio, por exemplo. Então, cada um deles é voltado para aquele tipo de serviço. Então, a gente vai ter que olhar, analisa qual que é o tipo de serviço e a gente atua em cima dele. E faz um processo para desenhar, para atuar dentro daquele serviço. Entendi. Quando as pessoas entendem que o processo da construção de um prédio ele vai demandar muita mão de obra, porém a pós-produção do prédio vai gerar aquela sujeira. E a forma como ele entrega para o cliente final, muitas das vezes o cliente final ele precisa de um serviço de limpeza pós-obra. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Quando uma empresa termina de construir aquele prédio e entrega todos os apartamentos de uma vez só, a empresa que contrata a sua empresa, você faz de todos os apartamentos? Cara, tem vários tipos, pode ser que sim e pode ser que não. Vai ter construtora que entrega o prédio e quando ela entrega o prédio, cada condomínio é responsável pela sua limpeza pós-obra. Ou vai ter aquela que já vai internalizar. Vou te falar que hoje a maioria ela entrega e o próprio responsável lá, de quem comprou, ele que vai ser responsável por contratar a limpeza pós-obra. Mas para a empresa que está entregando um apartamento, é prioridade para ela entregar para a pessoa que comprou um apartamento 100% higienizado, limpo? Não necessariamente depende do padrão, né? Hoje, se você falar, quando você entrega, tem aquela vistoria. Então, o cliente pode chegar, pode ter uma vistoria e pode ter reparo para fazer naquele imóvel.
Imagina que ele entregou 20 e precisa fazer 10 reparos. Ele vai ter que repagar mais 10 limpezas pós-obra se ele precisar fazer. Então, por isso que normalmente eles entregam e preferem que o próprio morador ele que faça. E quando a sua empresa entra em ação nesse tipo de atividade e de fato vocês entregam um trabalho com tanta excelência que as pessoas acabam indicando para outras empresas? Cara, inclusive nós, por falar a verdade, nós não gostávamos de fazer pós-obra. Sério? A gente começou a fazer pós-obra e por conta de tanta indicação de pós-obra, tanto que a gente criou um comercial depois de 3 anos, porque foi muita indicação e só de indicação. E conforme a sua empresa ela vai crescendo com indicações e a demanda também do mercado está cada vez maior, porque a gente está andando na rua, cara, a gente vê aqui tem um prédio já nasceu, tá outro ali tapado crescendo também. Eu falo, caramba, você deve ter muita demanda de trabalho, né? Graças a Deus. Inclusive, uma vez a gente já tentou parar com o serviço pós-obra, tá? E de tanta indicação a gente teve que voltar com o serviço pós-obra, porque a gente falou, pô, todos os nossos clientes, né? Estão pedindo e estão solicitando toda hora, então a gente voltou com pós-obra. E sim, toda hora, se a gente olhar hoje em São Paulo, toda hora tem um prédio levantando, toda hora tem alguém fazendo uma manutenção, toda hora tem alguém reformando sua casa. Então, desde uma construtora, desde uma incorporadora, até o escritório de arquitetura, existe muito essa demanda. E o mercado é um pouco carente disso, né? É uma mão de obra que a gente, de novo, quando a gente fala de limpeza, qualquer um fala, putz, eu posso fazer uma limpeza. Mas limpeza pós-obra, ele é uma limpeza diferenciada. Não uma limpeza pesada, que você fala, vou fazer uma limpeza pesada. Não, ela é uma limpeza especialista, né? Especial para pós-obra. Quando você trata realmente da limpeza pós-obra, as pessoas veem, às vezes, um trabalho que qualquer pessoa pode fazer, mas não, ela precisa ser treinada, especificada em cada detalhe ali, porque não é algo como uma faxina comum, né? Exatamente. Cara, eu brinco que às vezes eu já fui, né, conheci muito do pós-obra e que as meninas limpavam e aí secava o piso e ele voltava a ficar cinza de novo. E ela falava, como que isso é possível? Então, uma limpeza pesada ela é totalmente diferente de uma limpeza de pós-obra. Exemplo, um pós-obra ele caiu rejunte, ele caiu cimento, e você não tira cimento com água sanitária igual a gente tira numa limpeza pesada, por exemplo. Existe um produto específico. Produto específico, e esse produto específico, ele depende do revestimento, ele depende se é um porcelanato, se é um vinílico, o que que é. Então, por isso que a gente fala que precisa de uma empresa especialista nisso, porque se você contratar uma empresa que não seja especialista, você pode acabar, o barato vai sair caro. Você vai danificar seu piso, você pode danificar uma pedra de mármore, e aí acaba ficando muito caro. E o seu serviço ele acaba sendo bem visto por empresas maiores ou empresas que são menores mesmo? Às vezes uma casa que acabou de ser construída, essa pessoa ela contrata o seu serviço. Qual que é a diferença de uma pessoa que contrata o serviço, uma pequena empresa e uma grande empresa? Muito boa. Pra gente, nenhum, tá? Quando a gente entra num imóvel, a gente sabe que ali é um sonho ou é um investimento. E a gente sabe o valor que tem para as pessoas que estão investindo naquilo ali. E a gente fala que a limpeza pós-obra ela é a cereja do bolo. Se perguntar para mim, o que é a limpeza pós-obra? É a cereja do bolo. Você, cara, gastou tempo, você pesquisou um lugar, você comprou, você planejou, e aí na hora que entrega pós-obra, a limpeza, que é a hora que você vai entrar, você quer estar limpo, quer que esteja limpo. E quando você entra e está tudo limpo, cereja do bolo. Se não tiver tudo aquilo para trás, você vai falar, pô, tá tudo ruim. Então a gente fala que a cereja do bolo é a limpeza pós-obra. Não, agora eu fico imaginando uma pessoa que comprou um apartamento agora e falou assim, já gastei muito, eu não vou contratar uma empresa para fazer limpeza, porque, sei lá, eu vou contratar a menina que limpa na minha casa lá e vou colocar lá para limpar. Aí o barato sai caro e o apartamento que foi tão o sonho da pessoa, em pequenos detalhes, quando ela chega, ela não ter esse serviço de fato que é necessário, torna uma frustração. Eu falo que depois que ela faz isso, ela chama a gente. Ela chama essa pessoa e depois ela chama a gente para ir lá ter que fazer. Porque, de novo, tem alguns tipos de rejunte que é só com produto específico. Você pode limpar, você vai cara, você vai fazer o que você quiser e não sai. E aí até no primeiro momento que está molhado, você pode achar, nossa, tá ok. Mas dá 2 meses, a pessoa está até ali, já está irritada com aquilo, vai contratar um serviço especializado para conseguir tirar aquilo. Entendi. Então, assim, se você está passando para a gente que a visão é realmente importante, pós-obra, ter uma empresa específica para fazer essa manutenção, essa limpeza,
Se você fosse passar de forma bem resumida para a pessoa que acabou de comprar um apartamento e precisa do seu serviço de forma profissional, que mensagem você passaria para ela? De novo, você está com uma expectativa alta, então você precisa também investir nisso. Acaba investindo bastante no imóvel, acaba investindo bastante no projeto que vai estar fazendo. Essa é o encerramento, é o jeito que você vai entrar na sua casa e você vai fazer sua mudança. Como que você quer fazer sua mudança? Você quer fazer com a sua, uma mudança onde sua casa vai estar com resquício de tinta, vai ter rejunte no chão, vai ter argamassa, você vai gostar disso? Não gosta. Então, você quer limpo, investe também no serviço pós-obra. É a cereja do bolo. Os arquitetos que trabalham com a gente hoje, eles já colocam isso no orçamento inicial. Então, quando já vai para o cliente, já está embutido no cliente, para o cliente, porque melhora também o valor do que ele está entregando. Então, um arquiteto que ele pega o processo e ele entrega já com a limpeza pós-obra, o cliente não sente isso. Ele vê o que? Ele chega lá, está limpo. E então, melhora também os valores para os arquitetos. E o seu serviço ele pode agregar muito valor para as pessoas que também precisam de fato colocar em manutenção de empresas. Sim, também. Nós, não só na parte do serviço pós-obra, nós também atuamos com condomínios, né? Então hoje a gente tem portaria, eu tenho recepção, tenho limpeza, zeladoria, toda a parte de zeladoria de um condomínio, de um predial, nós temos. Então você toma conta de tudo que é preciso para deixar um ambiente limpo e principalmente visível para as pessoas olhar e falar, caramba, cheguei. Isso daí, a gente fala que quando a gente aparece, a gente está errado. Entendi. Quanto menos a gente aparece, é que está tudo ok. Então, uma limpeza tá... Vocês não estão vendo aqui que está limpo, né? Quem limpou aqui tá de parabéns, tá? Porque a gente não repara mesmo quando está limpo, a gente só repara quando não está legal. Então, a gente fala, toda vez que a gente aparece, tem alguma coisa que está dando errado. Então, a gente está ali sempre para auxiliar, para corrigir e apoiar uma operação, desde um prédio, desde um centro de distribuição. E aí o que a gente fala, eu falo bastante pro pessoal a gente entra para tirar o peso da operação de alguém. Porque normalmente, vamos dizer que um prédio, o zelador, o síndico, ele cuida do prédio inteiro. E ele acaba cuidando da limpeza quando é de vocês ou própria do prédio. E quando a gente entra, a gente tira esse peso do zelador ou do síndico e não fica mais para ele. Então a terceira é responsável por isso. O síndico faz o quê? Ele só cobra, ele só recebe resultado. E é isso que a gente trabalha para fazer para eles. Engraçado que você está falando isso para mim, que eu estou imaginando eu chegando no meu AP, que eu já vi isso acontecer, e o zelador está lá regando a planta, varrendo as folhas que estão no chão. Então, teoricamente, esse serviço ele não é do zelador. Não necessariamente, não necessariamente. A gente, por exemplo, atua com diversos tipos de cliente e a gente olha o valor que esse cliente tem e o que ele precisa. Então a gente customiza bastante. Se o zelador realmente precisar nisso, é porque a gente pode estar usando sua mão de obra para estar fazendo alguma outra coisa. Entendi. O seu serviço ele ajuda tanto as empresas aqui de São Paulo quanto o interior de São Paulo, Minas, Praia Grande, no caso. Como é que funciona isso? Hoje nós atuamos na capital e aqui um raio ainda de 100 quilômetros e no litoral, na Baixada Santista. E para as pessoas te acharem e buscarem a sua consultoria, qual que é a sua rede social para que a gente consiga, de fato, precisando do seu serviço, entrar em contato com você? Nosso Instagram é o HT, H de hoje, T de tatu, Facilities. Procurou HT Facilities, esse Instagram é o nosso, a gente sempre atualiza lá, mostra como estão nossos serviços e o nosso contato está lá. Legal. As pessoas que estão te chamando no WhatsApp, no Instagram, qual que é o maior fluxo de pessoas entrando para a contratação do seu serviço? É o WhatsApp, é indicação, é o trabalho da parte comercial, como que é? Hoje, comercial. Comercial, 100%. Indicação a gente tem bastante, porque a gente vem aí de vários grupos de network, a gente tem um peso do que a gente já faz, né, com uma porcentagem. Às vezes a gente entra no condomínio para fazer pós-obra, o pessoal gosta do nosso tipo de serviço, e a gente já até assume também o condomínio depois. Mas a maioria hoje é pelo comercial. Legal. Para as pessoas que estão hoje te assistindo nas redes sociais e que vão entender um pouco mais do seu trabalho e principalmente entender que pós-obra
a sua empresa consegue ajudar na limpeza e principalmente deixar o ambiente visível para a pessoa entrar, eu gostaria que você compartilhasse para a gente qual que é o diferencial da HT Limpeza e Facilities. Perfeito. Pessoa. A gente trabalha com pessoa, a gente tá ali com as nossas meninas sempre. Então, desde treinamento, desde saber como que elas estão de cabeça, de apoio. E aí a gente gosta muito de ensiná-las. Então, elas estão sempre em constante treinamento, em constante acompanhamento para a gente entregar um serviço bom. A gente já identificou que nossas meninas bem, o nosso serviço sai bem também. Então, esse treinamento é fundamental. Fundamental. Não entra ninguém para trabalhar com a gente que não passa por treinamento. Cara, tudo que você falou fez muito sentido em toda essa visão que a gente está tendo do seu trabalho, porque realmente, se a gente não investir nos nossos funcionários, nas pessoas que estão lado a lado com a gente, qual que é o feedback que a gente vai ter? Porque eles são a porta de entrada para o nosso cliente. Exatamente. Porque o cliente ele vai falar, cara, Everton, o pessoal lá fez um trabalho magnífico, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo e eles estão, de fato, cooperando para que isso aconteça. Um dos nossos valores, nossa cultura é realmente isso, porque todos os colaboradores que estão dentro de condomínio, a empresa é vista por eles. Ninguém conhece a gente, a maioria das pessoas não conhece a gente. Um condomínio que tem 300 pessoas, eles não conhecem quem é a HT, eles conhecem por quem está lá. Então essas meninas que estão lá, elas representam a HT. As meninas, os rapazes, sejam quem for esteja lá, representa a HT. Por isso que eles são muito bem vistos e a gente está sempre ali com eles para feedback, para conseguir apoiá-los e passar uma imagem boa. Foi legal. Eu te conheci no evento do BNI e a gente se conectou, a gente fez essa parceria, você está aqui hoje, você confiou no que eu falei e você está vendo o que eu estou entregando. Isso para mim é fantástico, cara. Eu agradeço a sua participação, tenho certeza que não vai ser só essa vez. Pela nossa interação, a gente vai ter mais oportunidades para estar aqui, para ter em outros locais. Eu falei para você que eu quero ir também lá para Praia Grande, para entender mais como é que funciona a dinâmica deles lá. Cara, eu agradeço demais o seu conhecimento aqui, a sua participação. As pessoas gostaram bastante daquilo que você trouxe, porque eu vou falar para você, nem eu sabia que era tão importante ter um pós-obra assim. Agora eu sei, as pessoas que estão aqui sabem, e as pessoas que vão acompanhar o seu trabalho nas redes sociais vão entender ainda mais o seu trabalho. Muito obrigado pela sua participação, Everton. Eu que agradeço.